Queridos amigos, amigas, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conexão em Fé. Que bom chegar até você, até a sua família, por essa plataforma maravilhosa que é o nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto. E convidamos você a acompanhar a nossa programação, dar o likezinho positivo, fazer um comentário, tudo isso fortalece o nosso canal, e fortalecendo o nosso canal, você está ajudando na evangelização. Uma alegria poder chegar até a sua vida, até a sua família, e se você permitir, chegar no seu coração. Será muito bom. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 23 de setembro, temos aqui a bênção de ter um talento, um instrumento, um templo de Deus, de uma vida voltada para o Senhor, o Joaquim que nos visitou esses dias, trazendo uma boa notícia, uma boa nova do Evangelho, a boa notícia da alegria, da santidade. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Padre, todo mundo aí de casa, bendito seja Deus. Hoje é dia de São Padre Pio, né, que ele interceda por nós, bendito seja Deus, uma felicidade estar aqui, ter tido esse momento, né, com a juventude, né? Foi uma benção aqui nesse mês da padroeira. E viva São José! Viva São José, viva Nossa Senhora do Brasil, viva o Santo Padre Pio. Nossa, quantas inspirações que nós temos na igreja. Agora há pouco estávamos falando de Santo Agostinho. É verdade. É uma bênção. Quem é o Joaquim? Ô, Padre, eu tento ser, né? Um pouco aí como esses grandes homens, né? São inspirações para nós. E, Padre, eu na verdade, sou um jovem que eu brinco, né? Como diz São José Maria Escrivá, eu sou o jumento, né? Eu sou o jumento que carrega Jesus e Nossa Senhora. Então, é isso que a gente tenta fazer, né? E um jovem que reza e que está disponível aí pro que o Senhor tem a realizar, né? Na minha vida principalmente, né? Porque a salvação da alma primeiro é a nossa, né? E, consequentemente, na vida de todos, né? Amém. Que o Senhor permite. Você é natural de onde? Os pais, tem irmãos? Como que é o... Padre, eu tenho 4 irmãos no céu, né? E meus pais são do Rio de Janeiro, né? Se conheceram em Campos dos Goytacazes, que é perto do Rio de Janeiro, mas moram no Rio de Janeiro, sempre moraram. E eu sou natural do Rio de Janeiro também, nascido e criado lá. E, padre, muito engraçado contar um pouco assim, né? Meus pais, eles namoravam, minha mãe sofreu um acidente de carro, padre. Por que aconteceu? Ela estava no banco de trás, deitada no colo do meu pai e um casal de amigos na frente. E o carro bateu. Então, com o meu pai que estava sentado, não aconteceu nada, mas a minha mãe que estava deitada ficou quase tetraplégica ali, paraplégica. E aí ficou um tempo, sei lá, mais de um ano ali em recuperação, sem andar direito, enfim. O que aconteceu? Meu pai saía de um lugar muito longe do Rio de Janeiro para ir até a casa dela. Que eles moravam na mesma cidade, mas é muito grande o Rio, né? Então tinha que atravessar. A minha mãe acabou terminando com ele, não sabia como que seria a vida dela, se ela ia, né, se recuperar e tal. Mas graças a Deus, depois que ela terminou, se recuperou. 1 ano e meio depois, vamos colocar aí, pai, ela estava de carro já dirigindo, graças a Deus. Olha. Mas chegando num sinal, lá no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde meu pai trabalhava, chegando no sinal de carro, ela foi freando. Na faixa de pedestre, quem estava na frente, quem deu um pulo para não ser atropelado, meu pai. Ela encostou o carro, eles voltaram a namorar. O senhor acredita? Nossa. Depois casaram e eu nasci. Olha que benção, né? Então, eu sempre soube que Deus existe, né, pai? É verdade. Mas depois de mim vieram 4, né, 4 filhos, né? E minha mãe perdeu ali na gestação mesmo, né? Não chegaram a nascer, ter o parto, mas, né? Nasceram, né? Para o Senhor eles nasceram. Então tem quatro intercessores. Amém. Né? E a educação dos seus pais foi sempre aberta à fé, à vida, a essa experiência de Deus? Não, padre. Não fui educado na fé católica.
né? Nós misturávamos ali as religiões, né? Ia na missa de sétimo dia, né? Ia em outras religiões, fui batizado na igreja lá do Outeiro da Glória, Rio de Janeiro, dia 8, olha que benção, né? Dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro. 8 de dezembro. Né? Então, fiquei muito feliz. Dia do Nosso Senhor do Brasil, 8 também, né? 8 de setembro, Aí, dia 8. Então, mas tive essa vivência assim, né? Eu sabia o que era uma igreja, né? O que era uma missa e tal, mas eu não vivia a fé, né? Até que eu, com mais ou menos uns 8, 10 anos, né? Recebi um convite na agenda do Encontro de Casais com Cristo. Porque eu estudava num colégio onde tinha o SSC, né? É EPC, na verdade, né? Encontro de Paz com Cristo, que chamava. E a gente ganhou um grande presente, padre, que foi o sofrimento que a gente passou através da doença da minha avó. Né? Então, quando a gente está numa situação difícil, a gente vai para quem, né? Para Deus, né? E aí foi ali um momento de muito amor na nossa família, onde a gente teve que cuidar da minha avó. Ela veio morar conosco. E ali foi o período da nossa conversão, né? Onde meus pais se encontraram ali com Jesus através desse retiro e começaram a ir nas missas, né? Chamaram minha avó, né? E tal. Então, a nossa casa foi rezando, né? Nós fomos rezando e eu fui entendendo mais ou menos o que é a fé, o que é a igreja, porque agora os meus pais estão indo e eu tenho que ir todo domingo. E aí, padre, me botaram no Ministério de Música. Eu comecei a tocar violão naquela época. Aí eu fico brincando, né? Que eu acho que eles abaixavam meu violão e me deixavam no ministério só pra eu estar lá. Então eu comecei a ir na missa todo domingo, mas não tinha aquela vivência, né? Mas passei aí todo domingo, enquanto meus pais estavam indo quase todo dia, né? Nossa, olha, eu gosto muito daquele pensamento de São Paulo. Para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Glória a Deus. Todas as coisas concorrem para o bem. Então, quer dizer, a abertura da família veio através, né, desse sofrimento da avó, né? E depois isso é um processo de conversão, né? Porque conversão não está apenas ligado, olha, eu levava uma vida totalmente de perversão ao reino de Deus. A conversão está em converter a vida para Deus utilizar-se da melhor forma dela, né? Então, fale um pouco do seu testemunho de conversão, para entender a conversão nessa perspectiva de Deus fazer a obra, né? É isso, padre. Como São Paulo diz, né? Também o senhor acabou de falar. É uma vergonha falar de quando a gente pregava, né, a mão de Cristo, vamos dizer assim, quando a gente, né, ignorava Jesus, né? Isso para nós é uma vergonha. O maior testemunho, né, como o senhor disse, é uma vida convertida. É uma vida que nunca teve um pecado mortal, por exemplo, como foi a de Santa Teresinha. Teve uma educação maravilhosa ali dos pais. Foi ensinada desde a infância o que era certo e o que não era, né? Esse é o maior testemunho, mas a galera não quer ver isso, né? Como tantos pregadores falam, como tanta gente fala por aí, eu me inspiro também, né? A gente precisa de mais testemunhos de pessoas que sempre foram católicas. E olha que benção isso, né? Isso é uma benção, mas infelizmente não foi assim comigo, né? Eu comecei nas missas todo domingo, tocar, só que ali com 13 anos, 14 anos, começaram a vir os convites, né? Bebida, né? Algumas festas, alguns ambientes, onde era complicado, amigos, né? Pessoas que eu conhecia indo para droga, né? E aí eu ia naquele meio porque estava todo mundo indo. E eu ainda não tinha eu não tinha tido uma experiência com Jesus. Meus pais estavam começando na fé. Eu não tinha tido um encontro pessoal com Cristo. Então, eu precisava ter esse encontro com ele, mas eu ficava de coração fechado, porque eu preferia estar com a galera. Então, eu até ia no grupo de oração tocar, eu até ia na missa domingo, mas sábado, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, eu estava ali ignorando Jesus, né? Vamos dizer assim. Não querendo buscar. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais da fé, porque eu vi a vivência dos meus pais. Então, meu pai estudando Bíblia, fila de oração para meu pai rezar, minha mãe, grupos, né, de oração. E caramba, meu pai e minha mãe, o que está acontecendo, né?
Caramba, eles só estão na igreja agora, que loucura é essa? E eu no videogame, e eu não quero ir. Começou aquela revolta, por quê? Agora isso é pecado, agora tal coisa é pecado, uma coisa que eu sempre... Caramba, tem que ir na missa todo domingo? Que coisa é essa, né? Tem que viver a castidade? Caramba, eles são malucos, eles são radicais. Então eu não conseguia mais ter uma conversa com meu pai. Porque a gente brigava. Porque ele queria que eu vivesse, né, para Cristo, e eu falava que ele era radical. Falava que estava doido e não sei o que mais, né, que não era bem assim. E olha isso, e eu nunca tinha lido o Evangelho. Criava um Jesus que não é o Jesus do Evangelho, não é o Jesus que veio. Criava o meu Jesus, que é o que muita gente faz. Católico de supermercado, né? Escolhe, né, na prateleira os mandamentos que quer seguir, né? Porque se acha melhor do que Deus. Eu que sei o que fere Jesus. Olha que absurdo, né? É isso que a gente fala. Eu não concordo com as palavras de Deus, né? Como se fosse isso. E eu era esse cara aí meio rebelde aí que passou por essa fase aí. E eu sou músico, né, padre? Mas antes eu era músico secular. Então eu escrevia muitas músicas seculares e me apresentava no colégio. Então isso também contribuiu aí para eu estar seguindo uma vida mais, vamos dizer assim, em determinados ambientes onde não é muito legal, né? As músicas, né? Os ritmos, enfim. Olha, e neste caminho teve um sinal que você guarda, olha, ali de fato, como São Paulo, né? Deus me encontrou no caminho de Damasco, né? Aquele sinal, né? Paulo tem a expressão de caiu do cavalo, né? Mas na sua vida, qual foi o sinal? Pô, de hoje em diante é um caminho novo. Caramba, padre. Eu acho que foram alguns, né? Alguns. Eu vi um vídeo sobre castidade do padre Paulo Ricardo. Do nada apareceu recomendado para mim, padre. Quando eu vi esse vídeo, eu comecei a entender que eu não posso mais ver as pessoas como objeto, como um pedaço de carne que você usa, né? Mas sim como templos do Espírito Santo. Todos são chamados à santidade. Ali, a verdade, como diz o Frei Gilson, né? A verdade se impõe. A verdade foi mostrada ali para mim, ó, você tem que viver isso aí. Isso é o certo, isso é o verdadeiro, isso aí é a felicidade. Né? A vida eterna que não passa. Aí eu, caramba. Né? Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. Aquilo ali entrou no meu coração. Não tinha como refutar aquilo ali. Aquilo ali era lindo. Agora eu tenho um problema, tenho que viver isso aí. E aí eu comecei a me confessar. Então eu ia me confessar várias vezes, né? Até que a minha mãe, eu vi o joelho no chão dela. Minha mãe com o joelho inchado, né, padre? Joelho inchado, que não passava sangue direito pra perna, e ela tava ali rezando por mim. Exato. Meu pai de joelho por mim. Ele parou de falar, porque ele sabe que toda vez que ele falava, dava briga. E aí eu comecei a ver ele rezar. E aí o que acontece? Eu comecei a ficar constrange, né? E a minha mãe me chamando pra consagração a Nossa Senhora, eu fiz, padre. Fui lá no 3º ano do ensino médio, que era o queridinho do colégio, festa de surpresa, 100 pessoas iam na festa, né? Tocava no palco lá do colégio, música sofrência, né? Tocava, rimava na hora, fazia batalha de rima, tinha mais de 200 músicas, né? Joaquim vai ficar famoso, todos os professores sabiam que eu queria ser músico, já tinha um Instagram que eu movimentava, né? Cantando e tudo mais, então tava tudo ali encaminhado, só que Cristo foi me conquistando aos poucos, né? E também a oração dos meus pais, né? E, padre, eu fiz essa consagração a Nossa Senhora a pedido dos meus pais. Eu não li o livro Tratado da Verdadeira Devoção na época, depois eu fiz direito, né? Mas eu não fiz oração nenhuma, preparação. Eu fui lá no dia, na missa, dia 12/12/2019, Nossa Senhora de Guadalupe. E eu fiz a oração, padre. Me entreguei a Nossa Senhora. No final da missa, me chamaram para um retiro, padre, de jovens, no carnaval. Imagina. Como que eu vou faltar o carnaval do Rio de Janeiro? Nossa. Né? Na época, vou deixar, né, minha ex-namorada, deixar ela no carnaval? Como assim? A galera toda vai pro carnaval, eu vou para um retiro de jovens. Eu não sei o que aconteceu, padre. Foi Nossa Senhora ali, foi o Espírito Santo, falou, você vai para esse retiro, e eu fui. Padre, a gente clamou o Espírito Santo, tinha nuvem em formato de pomba, para o senhor ter uma noção. Então, foi muito forte. Eu lembro até hoje, né? Começou, eu te levantarei. Nossa,
passando momentos com Nossa Senhora, com o Espírito Santo, jovens se entregando a Jesus. Padre, não tinha como. Eu fiz a minha confissão geral, entendi. Deus me dá 168 horas na semana. Ele pede 1 hora no domingo para ele se entregar por mim no altar, para o sangue dele correr no meu sangue. Como é que eu não vou? Como é que não é grave eu não ir? Verdade. E aí eu falei, eu entendi. Entendi a castidade, entendi a importância da Santa Missa, que eram grandes dúvidas minhas. E aí, padre, não tem para onde correr. Tive que voltar desse retiro mudado e comecei a falar com a galera, você tem que viver a castidade. A galera no futebol. Falei pra minha namorada na época, minha ex-namorada, castidade. E comecei a falar, e aí, padre, foi acontecendo, eu fui atraído, né, por Jesus, né? Então foi um desafio ali naquele primeiro momento eu viver aquilo, né? Viver. E hoje, diante de toda a sua vida missionária, podemos dizer, o missionário é aquele que sai, né, que vai em nome do Senhor para pregar a boa notícia, né, a boa nova. Como que você tem visto a juventude, as dificuldades de viver o reino de Deus e também os avanços de abertura para essa vivência da fé? Sim, padre, eu vejo que a juventude passa muito por uma coisa que eu passei. Porque depois desse retiro, o que aconteceu? Eu recebi uma proposta de emprego, de lançar as minhas músicas seculares. Então, tava aí, na mídia, né, subindo meu Instagram pra caramba, e pessoas entrando e minha música fazendo sucesso, fechando aeroporto internacional para gravar clipe, tocando nas rádios, na TV, e Joaquim vai ficar famoso, Joaquim vai ficar famoso. Então, padre, eu me vendi ali, vamos dizer assim, pro mundo. No caso de eu querer o sucesso ali e ignorar Cristo. Vender nesse sentido de usar o meu talento para muitas vezes levar as pessoas para o pecado. E aí, padre, o que aconteceu? Depois de uma quaresma de São Miguel, eu vi que já não era mais o caminho, não deu certo. E eu fiquei bloqueado de lançar minhas músicas, padre. E aí? Perdi tudo. Acabou o meu sonho. Então eu vejo que a juventude hoje já teve o encontro com Cristo, muita gente já sabe quem é Jesus, já fez o crisma, já fez a catequese, mas é mais fácil você falar que não concorda com as coisas de Jesus e sair do que você ler a Bíblia, dobrar o teu joelho e falar, Jesus, eu sei que o Senhor existe uma vida eterna, eu vou obedecer, eu quero entender, Senhor, me dá essa graça e começar a ir lutar. É muito mais fácil você desistir e ir pelo caminho mais fácil, o caminho dos prazeres aqui, né? Que são prazeres, é o que eu falo, né? A nossa diferença pro o ser humano e o animal. O animal tem a comida ali. Ele vai comer e vai ficar saciado. Ele está no cio, ele vai resolver o problema dele. Acabou. O ser humano não, ele sempre quer mais, quer mais, quer mais. Porque ele nunca vai estar saciado aqui. Só lá em cima, só no céu, só numa, né, quando você se une ao Senhor. E eu não entendia muito isso, né? Porque eu acho que o jovem, ele não entende isso, ele não quer se decidir por Cristo, ele quer ir pelo caminho mais fácil. E eu quis pelo caminho do sucesso, padre. Eu quis pelo caminho do dinheiro. Quando eu me vi bloqueado de lançar minhas músicas, padre, eu abri a palavra do Senhor. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Falei, E aí eu escrevi uma música para Deus, padre. E aí queria saber se eu poderia tocar um trechinho dela aqui. É um presente, né? Nós comungarmos, né, desse talento e desse momento onde você foi uma chave, uma virada, né? Padre, foi uma virada de chave, né? Quando eu fiz essa música, né? Depois eu entreguei ela a São José e o Padre Evandro da Canção Nova, né? Padre Evandro, meu padrinho, né? Padre Evandro que me colocou para tocar essa música em rede nacional. Olha. E aí eu comecei a fazer lives, né? Falando de São José. E eu via que um dos problemas que o senhor estava me falando da juventude agora era muita ansiedade, padre. Muitos jovens tristes ali na pandemia. E aí de madrugada o senhor me inspirou de fazer lives para essa juventude. Então minhas lives antes, que o meu público era o quê? Pessoas que tinham acabado de terminar o namoro chorando com um pote de sorvete. Esse era o meu público. Agora que eu tô falando de Jesus, o meu público agora é falar dele. Eu não importo, meu público é ele.
acabou meu público. E aí começa a clamar o Senhor e vem gente não sei de onde. Então eu perdia muita gente que imagina. Escrevia música sofrência, música... Agora, tô falando de Jesus. Muita gente saiu, mas o dobro entrava, pai. Impressionante. E aí essa música, através dessa canção, começou aí, né, muita coisa na minha vida. Eu consagrei ela a São José e o padre Evandro, que nasceu no dia de São José, colocou para tocar essa música. Então, Olha, queria... Vamos ouvir, hein? Presente. Pedir para você que está em casa fechar os teus olhos e conversar com o Senhor aqui agora. Ele te atraiu até esse momento. Ele deseja falar com você. Ele quer que você esteja mais perto dele. Então te convido a cantar essa canção comigo e dizer: preciso estar mais perto de ti, Jesus. Preciso estar mais perto de ti. Sem ti não posso continuar. Prometo a minha vida seguir com você, meu Jesus. Todas aquelas noites sem fim, elas não vão mais me preocupar. É que não há mais vida em mim sem você. E aí eu fui falando pro Senhor da minha vida, né? Jesus, ontem eu olhei pra trás, eu vi as marcas que o Senhor deixou. Naquele tempo me mostravas, mas eu não vi. E o mundo eu já deixei pra trás. Eu sei que o Senhor me perdoou. Naquele tempo me mostravas, mas eu não vi o quão forte é o amor que aquece minha alma. Tua misericórdia não falta. Preciso estar mais perto de ti. Sem ti não posso continuar. Prometo a minha vida seguir com você, meu Jesus. Todas aquelas noites sem fim, elas não vão mais me preocupar. É que não há mais vida em mim sem você. E todas aquelas noites sem fim, onde eu virava cachaça, elas não me preocuparam mais. Agora são só as noites com o nosso Senhor Jesus Cristo. E vale a vida, né, Padre? Vale a vida. Oi, olha, vamos... Coisa boa, né? A música que fala desse processo, né? De Deus fazendo em nós nova todas as coisas. Amém, né? Padre. E você destacou a influência da oração dos pais. Né? Me fez lembrar como quando Jesus ensinou o Pai Nosso, que os discípulos viram Jesus rezando. E um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a rezar. Nós queremos rezar dessa maneira. E de vez em quando eu lembro, para mim, e para principalmente aos pais, olha, alguém já pediu para você ensinar a rezar? Se não pediu, fica preocupado. De duas, uma. Ou eles não veem vocês rezando, vão pedir, Nossa. ou a oração no entusiasmo. Né? Nossa, forte, hein, Padre? Então... A oração dos seus pais entusiasmou você, né? É verdade, Padre, é verdade. E Deus agiu na graça, né? E através deles, né? Na graça. Então, olha, pai, mãe, os filhos precisam ver vocês rezando. Eu sinto assim com muita dor, agora chegando o período de ouvirmos as confissões da primeira comunhão e te ver os adolescentes dizendo, olha, tenho faltado às missas, não tenho sido fiel todos os domingos, mas o que acontece? Meus pais não trazem. Né? Caramba. É uma dor. Então, pai e mãe, esse é um investimento. Eu costumo lembrar que
o que vai garantir os filhos no futuro, cuidar dos pais na velhice, são os valores. Você vai deixar o patrimônio sem os valores da fé, o filho vai cuidar de você, vai pegar o patrimônio, colocar numa casa de repouso e utilizar o patrimônio. Mas se tiver a fé, os valores do reino, ele vai utilizar o patrimônio que você deixou para manter você em casa, né? Junto com a família, né? Vai fazer de tudo, porque tem um valor, né? Então, parabéns aos seus pais. Né? Quero mandar um abraço pro meu pai e minha mãe. Te amo, mãe, benção. Te amo, pai, benção, obrigado, né, por tudo que vocês fizeram por mim. Que vocês não desistiram de mim quando eu estava perdido aí, poderia levar a grana para a família, mas isso não importava para vocês. Obrigado. Verdade, né? E parabéns, o nome deles? Rogério e Fabiana. Rogério e Fabiana, fraterno abraço e a benção também, o Padre Ernesto. Obrigado, hein, por ter nos dado esse presente. Você tocou também, Joaquim, na consagração a Nossa Senhora, mas existe a consagração a São José, né? Isso, padre. E nós estamos até pensando em um evento aí, para quem sabe, mês de março, hein? Opa, aí, ó, mês de São José, né, padre? E tudo aconteceu na minha vida em 2021, né, padre? Que foi o ano de São José. O Papa Francisco proclamou o ano de São José. Então, o que aconteceu, né? Essa minha decisão de verdade por Jesus, para eu seguir na música católica, para eu seguir na evangelização, foi através, né, do glorioso São José, porque eu nasci na Casa de Saúde de São José e eu tocava na paróquia São José. Então, quando veio essa música, eu consagrei a São José e o Padre Evandro, que nasceu no dia de São José, me colocou para tocar essa música em rede nacional, que, né, começou o meu trabalho ali na evangelização em 2021, ano de São José. E aí, padre, foi o ano que o Padre Paulo Ricardo falou da consagração a São José. E aí foi o ano que eu pedi a São José, minha namorada pediu a São José um namorado. Eu e o José estão muito longe, né, de ser parecido com São José, né? Tento ser 0,01% do que ele foi, né? Mas aí, padre, aconteceu, né? Conheci minha namorada, graças a Deus, né? E conheci ela, que me ensinou muito sobre a fé, padre. Muito, né? Eu ia pra missa de camisa do Flamengo e chinelo, né? E bermuda, né? E aí não rezava direito, não sabia os mistérios do terço, né? Então nosso programa era esse, né? Ia à missa, rezava o terço, depois lanchava. E nisso a gente foi se conhecendo, São José uniu, né? E fizemos a consagração a São José juntos, com um grupo de amigos. E aí, padre, eu senti o chamado. São José falando, você tem que divulgar isso aí. São José tem que ser mais conhecido. A bolsa da minha faculdade veio através de São José, é uma história impressionante, padre. E aí, padre, falei, é agora, tem que divulgar isso. Comecei os grupos de consagração e testemunhos acontecendo. E o padre Donald Calloway, né, que foi o padre que fez a consagração a São José, ele tem um testemunho lindíssimo, padre, né, de realmente uma vida perdida, né? Se converteu, virou padre, fez essa consagração e ele fala, né? É tempo de São José. Nunca foi tão falado de São José quanto hoje. Se você for ver a primeira procissão com o Santíssimo Sacramento, quem guiou? São José. E Jesus estava na barriga de Nossa Senhora, o Santíssimo Sacramento, né? Imagina, São José levando, como diz o livro da consagração, né? Ele fala da procissão também, mas o menino Jesus no colo de São José levantando a mãozinha dele, né? Como quem diz, filhão, se você abaixar a mão, cai tudo, né? A mão que criou ele, que criou São José estava erguendo, levantando, e São José ali, né? Sabia que Jesus ia morrer, sofrer, o servo sofredor, né? Ele conhecia a palavra, Nossa Senhora explicava a palavra para ele, conhecia ali, por exemplo, Isaías 53, e via Jesus pregando a madeira todo dia. Depois Jesus seria pregado na madeira. Então a vida de São José, padre, nos inspira tanto, né? A batalha que a gente vê, inclusive, com as famílias. O senhor acabou de tocar nesse ponto, né? Famílias que não rezam mais, né? Famílias, inclusive, que é muito mais fácil, é muito mais cômodo você se separar. Verdade. Não existe mais amor, amor é sacrifício, né? A pessoa que mais te ama é que mais sacrificaria por você. Sim. Amor é sacrifício. E ninguém quer mais amar. Todo mundo quer prazer, prazer, prazer aqui. Não quer mais amar. Então é muito mais fácil se separar, né? E Nossa Senhora de Fátima, né, fala, né, a venerável irmã Lúcia, né, que diz: batalha final será entre o reino de Satanás e a família. E São José é o protetor das famílias. Né? E São José, dia 13 de outubro de 1917,
está abençoando o mundo com o menino Jesus no colo. No colo. Né? É tempo de São José. E o mundo precisa ser reevangelizado. E quem que levou Jesus e Nossa Senhora para uma terra pagã, lá no Egito? São José. São Então, José. é tempo Nossa, dele, né, pai? Tempo dele. Me lembro quando estive lá no Egito e fomos lá conhecer Caramba, que benção. a casa onde José, Maria e o menino Jesus ficaram lá escondidos, né? Emocionante, hein? Acho que eu não ia sair de lá, pai. Se eu entrar um dia na carpintaria de São José do Senhor, né? Como você já foi lá, né? Sim, O dia que eu entrar ali, eu não saio, pai. Eu vou ficar ali. Nossa, vamos pensar num... Montar a tenda. Vamos pensar numa peregrinação. Aí, ó. Caramba, aí, ó, pai. Vamos rezar para parar a guerra lá naquela região, né? Pai, Isso, verdade. Tristeza, né? Você também mencionou a importância da confissão. Eu vejo que no ministério sacerdotal essa é uma riqueza, né? Como que as pessoas são restauradas quando de fato vão em busca da misericórdia, vão consciente, vão reconhecendo a fraqueza, né? Como diz Paulo, na minha fraqueza é que Deus se manifesta, que Deus me fortalece, mas eu preciso reconhecer como Dimas, né? Dimas que confessa no seu último momento de vida: Senhor, eu mereço estar aqui, o Senhor não merece, lembra de mim quando estiver no céu. E Jesus, quando a gente admite o pecado e confessa, é imediato, hoje mesmo, né? Não há pecado que Deus não perdoa, né? É natural, o próprio Jesus diz que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, mas esse pecado de não acreditar no que Deus é, né? Esse pecado, esse fechamento, né? Dizer o que Deus não é, que Deus é misericórdia. Então, uma palavra e também um convite para a juventude buscar essa misericórdia. Com certeza. É o único tribunal onde você se acusa e você é perdoado. O padre não está ali para te julgar. O padre está ali em persona Christi, pela autoridade que foi dada a Jesus, a ele, né? Por Jesus a ele. Olha que bênção, João 20, 23. A quem perdoados os pecados serão perdoados. A quem não perdoados serão retidos. Isso é dado para os apóstolos que ordenaram, né? Outros apóstolos, sacerdotes, bispos. A eles foi dada essa autoridade de perdoar pecados. Então o próprio Jesus instituiu isso para você ser perdoado. É só você chegar diante do padre e falar: perdão, pequei, isso. Eu te absolvo os seus pecados. Olha, não tem palavra melhor. Pecado confessado não é lembrado. É como se você olhasse para Jesus desfigurado e falasse assim: eu livremente quero pecar. Você vai lá, entra naquele site impróprio, você entra lá naquelas coisas, uma vida de impureza, você sabe que você está ferindo o Senhor. É como se você olhasse para ele desfigurado, coroado de espinho e falar: eu não quero você. Eu não quero você. Aí você vai lá e finca um prego na mão dele, sabendo, ignorando o sacrifício, finca um prego na mão dele. Aí você chega diante do padre e fala assim: perdão pelos meus pecados, Senhor. Perdão. Você tira o prego. E ele ainda te dá um beijo. Que amor é esse? Constrangedor. A confissão frequente mudou minha vida. Faça isso. Pecado confessado não é lembrado. Recorra à misericórdia, o abraço do Senhor, como diz em São Lucas capítulo 15, o filho pródigo. O Senhor quer ir a teu encontro, te restaurar. Vá, coragem. A confissão é o maior dos exorcismos. Tira o pecado da alma. Tira os pregos na mão de Jesus. Corra, corra. Né? Nós não sabemos o dia de amanhã, né, Pai? É verdade. Temos o hoje. Corra para o Senhor que te ama. Ame Jesus. Que bom. Olha, Joaquim, o tempo vai... que coisa, né? Caramba. Precisamos marcar outros podcasts. Opa! Ótimo. Queremos agradecer, Joaquim, a Deus pela sua vida. Agradecer aos seus pais, Rogério e Fabiana, né? Isso. Nossa gratidão. Agradecer o Vitor, aqui acompanhando e sempre atento. Meu irmão né? aí. Isso, fraterno abraço. Ao padre lá da comunidade, né? O Padre Tiago Azevedo, meu paizão. Padre Tiago Azevedo. Olha o convite aqui também para conhecer São José do Rio Preto na próxima vinda do Joaquim. Né? Opa! Já faz um passeio aqui para Ele ia amar.
para o interior, né? Temos algo em comum, que é o calor. Isso, São José do Rio Preto também é bem quente. Estamos aqui na divisa de Mato Grosso, né? Isso, região muito abençoada, né? Joaquim, deixa uma mensagem, né? Nós estamos aí finalizando o mês de setembro, já caminhando para aí o mês de outubro, que traz também o Dia Nacional da Juventude, final de ano, muitas perspectivas aí para a gente viver bem o plano de Deus. Amém. A mensagem é que o próprio Senhor falou, que os santos falam com a vida deles, né? Confissão frequente, comunhão diária, se possível. Aqui tem missa todos os dias. Meus irmãos, vocês não têm noção do que é essa paróquia não, Padre. Obrigado, Padre. Sua bênção, obrigado pelo sacerdócio do Senhor, porque essa paróquia aqui, meus irmãos, paróquia mais ativa assim que eu já vi, assim, de pastoral, de impressionante. E claro, tem os fiéis aí que se dedicam também, né? Bendito seja Deus. Os acampamentos. Acampamento, todo vapor, né? Então, Padre, galera aí de casa, oração todos os dias, minutinho com a palavra de Deus, minutinho de adoração. Eu não consigo adorar. Muita gente fala, eu não tenho tempo para ir para a igreja. Beleza, então você pega o seu celular, vai lá no YouTube, bota aí, adoração. Nossa. Estuda com Jesus do lado, trabalha com Jesus ali do lado, oferece tuas atividades ao Senhor, exame de consciência à noite, uma vida de oração, uma vida de sacramento. Você não quer ser santo? Nada é mais importante. Olha aí, quanto tempo você fica no teu celular? E Galera, vamos buscar. O céu é logo, né? O céu é logo. Então é essa a mensagem que eu queria dizer para vocês. E uma outra aí, que o nosso amiguinho não é o caminho, a verdade, a vida. O nosso amiguinho não morreu por nós. Então a gente não pode ir pela opinião dos outros. Não pode ir pela opinião do nosso amiguinho, né? Ou a gente vai pela opinião dos homens, ou a gente vai pela palavra de Deus. É verdade. Se a gente escolher pela palavra de Deus, os homens serão edificados, né? Talvez a gente seja um pouco perseguido, mas bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Muito bem. E Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu sou, né? Amém, Pai. Ótimo, que bom. Ouvindo o Joaquim falar, nós também pedimos a intercessão aí do bem-aventurado Carlos Acutis. Opa, e Padre, inclusive falando sobre ele, eu queria só deixar, né, talvez as minhas redes, né? Para a galera acompanhar, é verdade, né? Olha. Padre, vou contar um testemunho aqui rapidamente. O Beato Carlo Acutis, quando o meu engajamento não tá tão legal, peço ao Beato Carlo Acutis, volta. Impressionante. Padroeiro da internet aí, Padroeiro né? da internet. Então você pode me encontrar @originaljoaquim, @originaljoaquim, em todas as redes sociais, né? E nas plataformas de música, Joaquim. Né? Então acabei de lançar aí 3 músicas novas, né? Na verdade uma não é tão nova assim, mas lancei com banda aí tudo. Então ouça mesmo, reze com elas, né? O principal. Uma sobre Nossa Senhora, uma sobre o Espírito Santo e uma sobre o Senhor, que foi um trechinho que eu cantei aqui nesse podcast. Então reze com minhas músicas, né? Eventos, tudo tá lá no Instagram, nas redes sociais. É só você acessar aí, meu YouTube, o clipe, tudo aí. Valeu. Reforçando, @originaljoaquim, e ali você vai encontrar o caminho que o Joaquim já fez e que está fazendo, né? Amém, Padre. Olha, a nossa gratidão por você rezar conosco, acompanhar, ajudar a divulgar. Envie esse link para mais pessoas. Envie no grupo da sua família, dos amigos, propagar as boas notícias. Jesus diz, o semeador saiu a semear. Nossa missão é semear. E esta ferramenta que estamos disponibilizando também é uma semente do reino. Então, a nossa gratidão, obrigado Joaquim, obrigado a todos que nos ajudam a evangelizar. Fraterno abraço a todos e uma boa e abençoada semana.